Oi, gente, tudo bem? Nossa, faz muito tempo que eu não posto vídeo. Eu postei vídeo tem mais de um mês já. E aconteceram algumas coisas. é, E enfim, acabei desandando aqui do canal. Mas quero voltar agora com força pra fazer tudo direitinho. Gravar os vídeos, postar tudo certinho. Desculpa essa tremida, é que o meu cachorro, quem assistiu o último vídeo viu que eu adotei um cachorro. E foi complicada, um pouco complicada pra mim, me adaptar a um animal que é tão dependente de mim, porque eu sempre tive outros tipos de animais, animais pequenos, que nem os meus ratinhos, que infelizmente um dos meus ratinhos faleceu esse final de semana, então é uma das coisas que aconteceu. Mas enfim, eu tive um pouco de dificuldade nessa adaptação com o cachorro, mas agora tá tudo bem. Em outras coisas que aconteceram, eu fiquei focada em trabalhar e eu estava tentando entrar na minha área. Fiz uns processos seletivos aí, que tinham grandes chances de eu passar, e acabei não passando. Eh, Isso me gerou muita ansiedade, enfim, aconteceram muitas coisas esse tempo, mas, eu escureci o cabelo. Mas, enfim, vamos ao que interessa, né, falar dos temas aqui do canal. Então, quem gosta de me acompanhar, me desculpa por esse sumiço. Eu vou fazer de tudo para que não aconteça de novo, porque eu venho passando por outros episódios depressivos também, apesar de eu ter melhorado, né, em fevereiro, mas coisas da vida. Bem, hoje eu quero falar de, de um assunto que até tem a ver com essa minha depressão. Peraí. Então, eu quero falar de um assunto que tem até a ver, não tem completamente a ver com essa minha depressão, que é falar da minha menopausa, né? Eu entrei em menopausa aos 33 anos de idade. E os requisitos dela eu sinto até hoje. Na verdade, é uma coisa que geralmente dura muito mesmo, mas no meu caso foi um pouco diferente. Mas vamos contar do começo. Eh, a minha primeira quimioterapia foi dia 23 de novembro de 2022. A minha última menstruação foi dia 6 de janeiro de 2023. Então, assim, eu fiz 2 sessões de quimioterapia e eu ainda menstruei. E depois da terceira sessão, eu menstruei e foi a última da vida. Nesse 6 de janeiro de 2023. Foi a última da vida. Nesse caso, eu entrei em quimioterapia química. Oh, desculpa. Em menopausa química, né? Causada pela quimioterapia. E assim, eu sempre vi uma menopausa precoce, uma castração também, que foi a que eu fiz, que eu chamo de castração. Muita gente não gosta desse termo, mas é o mais indicado. Muita gente vê isso como algo muito ruim, e eu sempre via como algo muito bom, porque eu nunca quis ser mãe. Então a infertilidade para mim sempre foi meio que um sonho. A forma que eu conquistei isso não foi muito legal, não foi muito benéfica, não foi nada benéfica, na verdade, mas eu conquistei isso e é nisso que eu foco. Então, eu menstruei nesse 6 de janeiro e depois disso nunca mais. O que aconteceu? Sinceramente, quase não me afetou essa ausência de menstruação, essa menopausa química. Porque a única coisa que eu sentia era muito calor, que também estava associado à quimioterapia, e os fogachos, os famosos fogachos, que são aquelas ondas de calor que praticamente todas as mulheres que estão na menopausa reclamam. Que você tá de boa, de repente vê uma onda de calor assim, o seu rosto esquenta muito, às vezes fica até vermelho. E, enfim, aí fica queimando, 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 aí passa. Aí passa um tempo, vem de novo, queima, 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 queima e passa. Esses foram os meus problemas. Aí o que acontece? Em novembro de 2023, no mesmo ano, eu fiz a retirada dos ovários
por indicação médica, porque eu tenho a mutação do BRCA1, do gene BRCA1. Que, para quem não sabe, a mutação nesse gene, ele dá um risco aumentado de você desenvolver câncer de mama, por isso que eu desenvolvi, por isso que muitas pessoas da minha família desenvolveram, porque tem essa mutação também. Mas também tem um risco aumentado para câncer de ovário. E o câncer de ovário, ele é uma coisa assim muito fatal, porque não existe um exame que você possa fazer todo ano para prevenir. O que acontece é que o câncer de ovário, ele. Vamos supor, você fez lá o ultrassom pélvico de rotina. Aí logo que você faz o ultrassom, o tumor começa a se desenvolver. E se você for fazer ultrassom daqui a um ano, nem sei se você vai estar viva. Porque ele se desenvolve muito rápido. É um tipo de tumor, um tipo de câncer, que ele cresce muito rápido, né? E ele tem uma capacidade, assim, de ir para outros órgãos muito rapidamente. Então, ele é um câncer muito perigoso. Muitas mulheres morrem por causa disso. Eu mesmo, um dos casos da minha família foi do câncer de ovário. E foi exatamente dessa forma. Quando descobri já estava muito avançado, não teve o que fazer, né? Só esperou uns meses e a pessoa faleceu. Enfim, voltando. Devido a esse risco aumentado do câncer de ovário, os médicos sugeriram que eu retirasse os ovários. Na verdade, eu já sabia de todas essas histórias, eu já sabia que se eu tivesse a mutação nesse gene, eles iam me recomendar a retirada de ovários, e eu já estava decidida a retirar os ovários, bem antes de mencionar. Então, quando foi confirmado que eu tinha a mutação no gene, eles sugeriram de eu tirar o ovário, e eu falei, não preciso nem pensar, porque eu já estava decidida a fazer isso. Bem antes de saber até que eu tinha mutação. E eles falaram, você quer tirar o útero também? Eu também quero, tira tudo. Porque a mutação nesse gene, ele não aumenta o risco para câncer de útero. No caso, aumenta para mama, ovário, trompas, alguns cânceres de pele, acho que pâncreas também, mas aí já é um risco bem menor. Mas também existe um risco mais aumentado do que o normal do restante da população. Então, o útero foi mais a critério meu, porque. Nossa, eu tô com a garganta muito seca. Porque no caso do útero, eu tirando os ovários, eu nunca poderia. Voltando aqui, porque meu vídeo cortou. Então, eu tirando só os ovários, eu não poderia gerar uma criança, mas eu poderia carregar um bebê no meu útero. Isso seria possível. Eu tirando o útero também, nem essa possibilidade nem existiria, né? E como eu sempre tive muita certeza, eu nunca desejei ter filhos mesmo. E assim, eu fiz o que era bom pra mim no momento, pensando em todo o meu passado e pensando no meu futuro também. Se eu mudar de ideia, existem outras opções de ter um filho, mas dificilmente só vou mudar de ideia e também isso não é importante. Então, eu optei por tirar útero e ovários. Fiz a cirurgia super simples, acho que foi dia 22 de novembro de 2023. Até então, beleza. O que acontece? Quando eu fiz essa cirurgia, eu entrei em menopausa cirúrgica. Pelo meu entendimento, ela é mais radical, né? Porque por mais que eu estivesse numa menopausa química, eu acredito, não sei, que eu ainda produziria alguns tipos de hormônios. Já que a menopausa cirúrgica, não, mas não tem mais ovário. Não tem mais ovário, não tem o que produzir aqui. Então, ok, fiz a cirurgia, fiquei bem, recuperação rápida. E um mês depois, eu tava me sentindo bem mais livre, assim, do tratamento, né? Porque já tinha terminado mesmo o tratamento de radioterapia e tudo. E tinha feito essa cirurgia. E aí eu fui fazer uma viagem, a minha primeira viagem pós-tratamento. Eu fui pra Ilhabela, não conheci Ilhabela e assim, é um lugar maravilhoso, muito lindo. E foi estranho. Essa viagem foi estranha, porque eu me senti meio angustiada, me senti triste,
como se eu não quisesse estar ali. E eu via toda aquela beleza e eu não, aquilo não me fazia bem. E eu estranhei, porque o que eu mais amo fazer é viajar. Então foi muito estranha essa viagem. Aí beleza. Aí quando foi eh, final de dezembro e já começo de janeiro de 2024, comecei a ficar assim muito deprimida, a ter umas crises assim de angústia, pensamento de eh, muito recorrentes, muito fortes, tristeza, choro, desespero, assim, todas as minhas coisas que eu já tenho do transtorno, principalmente do borderline, assim, estavam muito mais intensas. E aí eu voltei no meu psiquiatra e ele falou: "Olha, você passou por um câncer. Isso não mexeu com o seu emocional, que realmente o câncer não mexeu com o meu emocional. Aí você termina o tratamento e fica assim, a única explicação que a gente tem é que isso é hormonal". Nossa, é mesmo, provavelmente é hormonal. Bem, então, essa consulta foi em janeiro do ano passado, 2024. Nesse um ano, até janeiro desse ano, foram diversas tentativas de vários medicamentos, né, antidepressivos no caso. Cheguei a tomar medicamento que custava quase R$ 400. É, assim, tentamos vários tipos. E foi um ano muito difícil. Eu aplicava para fazer voluntariado, tem a ver com o canal que eu vou criar. Não consegui ir para o voluntariado. Comecei a trabalhar em várias empresas, não foi só uma, não foi só duas. Várias empresas. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia continuar. Ficava uma semana, ficava um mês, 2 semanas. Não conseguia dar continuidade no trabalho. Então foi assim. E um ano com todos aqueles sintomas, né? Tristeza, angústia, choro, pensamentos ruins e tudo mais. Foi um ano bem difícil. Aí quando foi agora em janeiro, eu retornei a um medicamento que eu já tomei no passado. E foi quando deu uma melhorada. Passei o mês de fevereiro muito bem. Passei o mês de março muito bem. Consegui voltar a fazer coisas, então consegui voltar a fazer freela, que era uma coisa que eu marcava e desistia também na época do ano passado. Consegui fazer voluntariado, consegui ir pra balada e curtir, consegui voltar a ter uma vida normal, me sentir bem, sentir prazer nas coisas. Só nessas últimas 3, 4 semanas que eu estou meio assim, mas ainda nem se compara como eu fiquei o ano passado. E com certeza, todo esse meu episódio depressivo, que pra mim é grave, foi em decorrência dessa menopausa, dessa castração, dessa ausência de um equilíbrio hormonal, já que a gente não pode fazer reposição hormonal. Então foi isso, gente. Foi assim, foi um tempo bem difícil. Então, trouxe um benefício de eu nunca engravidar na minha vida, mas trouxe aí essa parte que foi bem complicada de lidar, a parte emocional. Os fogachos continuaram, hoje eu sinto pouquíssimos fogachos. Eu não sinto fogacho todo dia, não sinto. E se eu sentir assim, é mais no calor, se eu sentir assim, um fogacho por dia. Eu quase não tenho mais fogachos. O que restou mesmo assim até agora, né, de consequências da menopausa foi essa questão dessa depressão, aí dessas emoções um pouco afloradas, uma certa instabilidade. Mas é isso, gente, queria contar mesmo assim como que foi essa minha menopausa precoce. Então, conforme as datas que eu falei pra vocês, lá a última menstruação que eu tive, eu tava com 33 anos ainda. Então eu entrei na menopausa aos 33 anos. Quando eu fiz a retirada do útero e dos ovários, eu tava já com 34. Agora eu tô com 36. Então foi uma menopausa bem precoce mesmo.
Mas é isso, tô conseguindo voltar à vida aos poucos, depois de tudo isso que passou. E, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, vou postar com mais frequência, eu prometo. Curtam meu vídeo, por favor, me sigam e, se possível, ativem o sininho para novos vídeos, que eu postarei com certeza e vou me forçar a postar. É isso. Tchauzinho, até mais.